Você já teve ruídos desse tipo no seu sistema de áudio? Pois é, essa é uma das possíveis consequências do famoso loop de terra, entre outros problemas que essa característica, loop de terra, pode ocasionar em vários sistemas, tanto de áudio como de vídeo, ou até sistemas elétricos mesmo. Então aqui a gente vai comentar um pouco do que é o loop de terra, também conhecido como ground loop, como ele acontece e por que ele acontece, e algumas das possíveis soluções para a gente evitar esse fenômeno que é indesejável, ok? Então vamos lá, assim, tecnicamente o ground loop, né, o loop de terra, basicamente é quando você tem diferença de potencial entre mais de um ponto de terra. O que acontece é que você muitas vezes vai ter um equipamento que está com seu chassi aterrado num determinado ponto, e num outro determinado ponto um pouco mais distante, ele tem uma segunda conexão ao terra, e há uma diferença de potencial entre esses dois pontos por conta da resistência que existe entre esses dois pontos de terra. Portanto, o ideal é o chamado terra único, aquele terra que todos os pontos convergem para aquela posição, de modo que você não gere uma diferença de potencial. Portanto, as ligações com terra precisam ser com cabos os mais curtos possíveis, e você precisa usar cabos que tenham uma baixíssima resistência, de modo a não introduzir esse fenômeno do loop de terra, já que ele pode acontecer justamente por conta dessa diferença de potencial. Então aqui, por exemplo, eu tenho esses dois esquemas aqui de ligação de equipamentos, então a gente vai ter já uma pequena noção do que é o loop de terra. Aqui no primeiro desenho eu tenho três dispositivos, poderia ser, por exemplo, um amplificador, um pré-amplificador, um toca-discos, ou um amplificador e um outro mixer para guitarra, uma mesa ou alguma coisa do gênero, ou equipamento de vídeo ou mesmo um PC. Eles estão ligados, cada saída de terra deles está ligado no mesmíssimo ponto. O dispositivo A liga na barra de terra, o B e o C também na mesma barra de terra. Eles não estão interligados os terras entre si, eles vão os três diretamente ao ponto de terra. Isso minimiza a possibilidade de ter loop de terra, ok? Eu estou falando aqui de uma forma macro, aqui conexões externas ao equipamento, mas a gente pode ter loop de terra em projeto de placa de circuito impresso. E por isso que algumas placas de circuito impresso, as mais críticas, precisam de ter malhas de terra, precisam de minimizar os pontos afastados de terra com trilhas finas que vão ter uma resistência alta e que podem gerar diferenças de potencial entre os terras. E qual o problema de você ter uma diferença de potencial entre os terras? É porque você vai ali interferir no seu sinal padrão. A situação do loop de terra também permite a captação de interferências vizinhas, de dispositivos vizinhos que vão se aproveitar da situação e entrar no seu equipamento como interferência, tanto em áudio quanto em vídeo, por exemplo. Então, não é interessante que você tenha essa situação do loop de terra, que aquilo acaba virando uma antena, além de, por si só, já gerar uma interferência, ok? No quadro abaixo, a gente tem uma situação em que o loop de terra aparece, tá? Os mesmos três dispositivos, eles estão interligados entre si. Repare que o A está conectado ao B. Por exemplo, aqui pode ser um cabo de áudio, né? Conectando um amplificador a um pré, ou um gerador de algum tipo de áudio ao amplificador. Mas antes, pessoal, só lembrando que a PCBWay agora em dezembro para Natal está com várias promoções e ofertas, com grandes descontos, com cupons disponíveis para vários serviços que eles têm lá, e também com sorteios para quem já foi cliente, já comprou algum dia lá, pode participar de graça aqui nesses sorteios que sorteiam instrumentos, placas, cupons, descontos e outras coisas. Basta se cadastrar aqui novamente, clicar Start e rodar no sorteio. Vale a pena dar uma olhada lá porque está com muita coisa interessante e promocional na PCBWay, ok? Voltando para o nosso vídeo. Ou microfone ao amplificador. E aí você tem essa conexão aqui entre eles e o terra está conectando entre eles aqui. Então você tem o terra do A conectado ao terra do B e cada um deles está num ponto de terra diferente. Isso vai gerar uma circulação de corrente entre os terras aqui por conta da diferença de potencial. Tá? Você não está num terra único, você aterrou aqui e fez a conexão dos terras entre eles. A mesma coisa entre B e C. Gera uma corrente aqui entre os terras, corrente indesejada, uma corrente que vai gerar ruído no seu equipamento.
e vai facilitar a captação de ruídos externos também. Então, esse modelo aqui não é interessante, a gente não deve ter esse tipo de conexão. Ah, mas eu preciso conectar os equipamentos entre eles, eu preciso ter um cabo aqui, ó, conectando, ok? Muito bem, você pode ter esse cabo, aí você tem que tomar algumas precauções. Primeiro, o cabo mais curto possível, a ligação mais curta possível, para evitar que você crie o loop de terra. Lembrando que esse ponto aqui deve ser o mesmo ponto de ligação, e você pode não ter um loop de terra que traga prejuízo para o seu equipamento. Mas se tiver, tem até algumas saídas. Por exemplo, nas conexões aqui de áudio, você tem alguns dispositivos que fazem um isolamento do terra entre os equipamentos. Então, por exemplo, equipamentos de áudio usam alguns modelos, eu vou mostrar aí na imagem, de transformadores isoladores de 1 para 1, transformadores de áudio, que vão fazer o isolamento do terra. Então vai passar o sinal, mas não vai ter o loop de terra aqui. Essa é uma saída, tá? Para você fazer essa conexão no caso que você tenha ruídos gerados por loops de terra. Se for vídeo, existem também os isoladores de loop de terra em vídeo, que podem ser feitos até com capacitores, já que eles usam frequências mais altas, então eles barram as frequências mais baixas que poderiam causar interferência. São isoladores bem simples. Os de áudio são um pouco mais complexos, usam geralmente transformadores, podem usar alguns também optoacopladores para fazer essa conexão entre os equipamentos. Nesse outro desenho a gente tem uma situação também ok. Você tem a barra de terra, todos os equipamentos ligam na barra de terra. Repare o seguinte, eu tenho dois equipamentos aqui, A, B e mais dois aqui, C e D. O interessante é que se eu tenho que conectar um ao outro, como foi o caso lá do desenho anterior, porém, eu não tenho um isolador de terra para fazer a conexão entre eles, o ideal é a gente considerar os equipamentos como se fossem um só. Portanto, eu vou ter só uma conexão que vai à terra. Então, A e B é, por exemplo, um conjunto pré-amplificador-amplificador. Eles estão interligados, obviamente eu preciso passar o sinal de um para o outro, né? Mas somente o A faz a conexão com terra. Eu não vou pegar o chassi do B e conectar ao terra também, porque eu vou gerar um loop de terra, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui abaixo, eu tenho essa situação aqui, C e D, né? Vamos que eu tenha, aqui está ok, tá? Os dois ligados à terra através do C, mas vamos supor que eu tivesse aqui um outro conjunto, né? Mais dois equipamentos aqui que eu precisasse interligar, o E e o F. Aí obviamente estão interligados e o E está interligado aqui no terra, como deveria ser, ok? Mas por alguma situação, esse terra aqui, eu liguei nesse equipamento aqui, ó. Pronto, isso aqui já não pode ocorrer, porque aqui eu vou ter um loop de terra. O loop de terra vai estar exatamente aqui, né? Deslocando assim. E eu vou ter uma diferença de potencial, ok? Já que eu não tenho mais um conjunto único interligado, né? Eu teria que ou interromper essa conexão aqui, ó, porque aí eles vão conectados como se fosse um conjunto só, C, D, E e F, ou não ter esta conexão aqui final. Tá? Se eu preciso ter essa conexão final, eu teria que estender aqui para o lado, de modo que ele trabalhasse como um único conjunto, com uma única saída para o terra. Okay? Essa é a forma de evitar ground loop, ou loop de terra. Como eu falei, há aqueles dispositivos, vou mostrar aí, que você pode botar entre eles, fazendo o isolamento. Isso pode resolver a questão caso seja impossível de você não fazer essa desconexão, ou essa por uma questão física, uma questão de posicionamento de equipamentos, uma questão de cabeamento, ou por aí vai. Então, existe essa solução. Os puristas não gostam muito desses isoladores, porque alguns dizem que ele traz algum tipo de prejuízo para a qualidade sonora, no caso de áudio. No caso de vídeo, pouca gente crê que haja algum tipo de perda em definição ou alguma outra característica da qualidade de vídeo. Tá? Mas o pessoal de áudio é mais radical e não gosta muito. Mas na prática é melhor você ter uma pequena perda do que você trabalhar com um ruído, por exemplo, de hum, né? Que é aquele ruído
mais tradicional de 60 Hz, entre outros, porque o loop de terra, como eu falei, vai trabalhar como uma antena e vai facilitar a captação de outros dispositivos que você tem perto. Um PC, por exemplo. Um PC é uma fábrica de ruído. O PC tem uma placa de vídeo ali, uma GPU rodando, que gera uma interferência absurda. Fora o próprio microprocessador dele, né? Entre outros vários equipamentos, componentes, fãs, HDs com motores, e é uma fábrica de ruído aquele negócio. Então, ou você aterra ele corretamente, ou se ele estiver perto do seu sistema de áudio ou vídeo, ele pode gerar interferências. Sistemas de circuito fechado de TV. Outro problema, você vai ter interferências na qualidade de vídeo quando você tem loops de terra. Isso pode ser uma questão de quebrar a cabeça, de levar semanas para resolver se você tiver um sistema muito grande, a você detectar onde está acontecendo o loop de terra, ok? E eu não estou nem considerando que o terra está bom ou ruim, né? Porque obviamente eu estou partindo do princípio que você tem um bom aterramento, um aterramento de qualidade. Então tudo que eu conectar à barra principal de terra, né? O chamado terra estrela lá, o star, se eu conectar ali, eu vou conseguir fazer o devido aterramento, né? Não vou ter problemas, não vai ser um terra que vai prejudicar, vai ser um terra que vai funcionar. O que eu não posso é ligar várias conexões distintas nele. Uma recomendação interessante, já assim, prática para sistemas domésticos, é você evitar de ligar cabos de força de diversos equipamentos de um sistema de áudio e vídeo em tomadas distintas, com réguas de tomadas distintas também. O ideal é concentrar tudo numa régua só, ligada numa tomada só, desde que, obviamente, aquele circuito elétrico suporte a corrente do seu sistema, né? Normalmente deve suportar. Então isso já evita muita coisa, né? Você fazer ali, principalmente ela, obviamente, carregando ali o pino de terra, né? Não estou falando de um sistema elétrico aterrado, tá? Não estou falando de sistemas elétricos sem aterramento. Então essa é uma recomendação importante também que você pode fazer. Outra recomendação em sistemas mais profissionais é você usar os chamados circuitos balanceados. Os circuitos balanceados são aqueles que têm o terra correndo independente de dois, digamos assim, de dois sinais, um sinal invertido em fase em relação ao outro. Ok? Então, por exemplo, um sistema que utilize conectores XLR ou TRS, eles têm 3 pinos. Para um sinal mono que eu estou falando, tá? Não é left, right e ground, não. Seria o chamado quente, frio, hot, cold, e o ground. Sendo que um tem a fase invertida em relação ao outro. Para quê? Para utilizar o recurso da rejeição em modo comum. De modo que você ali evite qualquer tipo de ruído naquele cabo. Os sistemas profissionais saem em saídas balanceadas, com 3 pinos por canal, em vez de 2 pinos por canal. Os sistemas domésticos não usam esse sistema, usam os chamados sistemas desbalanceados, em que ele tem apenas um pino de sinal, né, uma única conexão de sinal, e um que seria o retorno, que é o ground. Tá? E esses dois aqui conectam em outros dois. O perigo está aí, esse ground ser aterrado em pontos diversos e você ter essa diferença de potencial entre esses diversos pontos, causando inicialmente um ruído. O primeiro ruído que causa ali é o hum de 60 Hz, mas podendo receber ruídos de diversas outras fontes, ruídos bem desagradáveis que vão realmente distorcer e estragar o seu áudio ou o seu vídeo, se você estiver trabalhando com imagens, ok? Uma terceira recomendação, bem prática, se você tem cabos passando, por exemplo, cabos de força e cabos de áudio, normalmente a gente vai passar de paralelos, né, dentro de um conduíte ou alguma coisa que agrupe esses cabos. Evite de passar cabos de energia e de sinal juntos, tá? E se for o caso, se possível, eles estiverem numa posição perpendicular. Eu sei que é complicado fazer isso, mas é um subindo e outro indo nesse sentido, perpendicular, porque você diminui, você praticamente zera a questão de interferência quando os cabos estão a 90 graus um com o outro, tá? Quando eles estão paralelos, a interferência vai ser máxima. Se houver interferência, se houver ground loop ali, tudo vai favorecer se o cabeamento estiver paralelo, favorecer para a introdução do ruído, tá? E se estiver perpendicular, vai ser uma ajuda para evitar.
Os famosos bid de ferrites, que eu já fiz aqui um vídeo no canal, também ajudam em algumas situações, tá? Mas para as frequências mais altas aí nesse caso, entre outras recomendações que você pode utilizar para minimizar o efeito do ground loop. Portanto, recapitulando, ground loop acontece, loop de terra acontece quando nós ligamos pontos diversos de terra afastados um do outro, em que eu vou ter uma diferença de potencial entre eles, causando a captação de ruídos. Além dele introduzir essa diferença de potencial, ele vai captar e vai introduzir ruídos no seu sistema, ok? Para evitar, eu devo fazer a conexão única de aterramento. Se eu tenho mais de um equipamento, eu devo fazer a conexão entre eles e só o primeiro deve conectar ao terra, o último não, de modo a entender que aqui não é um sistema único e fechado. Usar cabos curtos, os cabos podem ser blindados, mas devem ser curtos. Em alguns casos, por exemplo, em sistemas que utilizavam chassi, até no passado, você tinha um conector, né? Um conector aqui, ó. Esse conector tem um pino central e tem aquela abazinha para você ligar no terra, lá no chassi, né? E aqui você tem o chassi lá do teu sistema que está aterrado, tá? E aí como é que era a conexão desse cara aqui? Vamos supor, aqui tem o teu conector aqui de áudio, né? Que você vai conectar o conector de áudio. O pino principal ia aqui no conector de áudio por um cabo com malha. E essa malha, ela já está aterrada aqui, ó. Está aterrada aqui no chassi, tá? A malha que vai aqui dentro. Se você aterrar essa outra malha que sai aqui, ó, você vai gerar um loop de terra, principalmente se esse cara for longo, né? Considerando que o terra já está aqui, já está aterrado, é um único ponto de terra, ele já funciona aqui, né? E aqui, se houver algum ruído, ele vai ser drenado aqui pela malha, que vai funcionar como antena, até o terra eliminando esse ruído. Mas se a malha está ligada nesse ponto aqui, eu vou gerar um loop de terra daqui para cá, ó. De modo que se for longo, se for distante esse cabo aqui, eu posso fazer captação aqui de ruído. O ruído não mais vai desviar para a terra e ele vai acabar interferindo por indução aqui, ó, no próprio ponto do sinal, causando interferência. Então, às vezes, você pode ver algumas conexões em que o cabo de malha é soldado numa ponta só, na outra ponta ele fica em aberto. Justamente para não aterrar dois pontos, né? E para que serve a malha? Ela vai blindar ali, ela vai captar interferência, vai desviar para o único terra que ela está apontando, tá? O outro lado, ele obviamente, o sinal já está aterrado, então ele já vai pelo ponto principal e único, e o sinal principal pelo fio do canal, né? O fio que trafega o sinal. Então, realmente a gente deve evitar esse tipo de conexão, e dependendo da situação, a gente pode não ter que conectar um dos lados da malha, ok? Para evitar. É aquela questão que eu mostrei aqui, por exemplo, né? O terra vai aqui por dentro, as conexões vão únicas num ponto só. Eu não vou ligar o B aqui também ao terra, porque aí eu vou fazer o loop. E é tudo que a gente não quer. Ok, pessoal? Bom, aqui a gente descreveu o que é o loop de terra, que é o famoso ground loop, como evitar, quais são as possíveis saídas para a gente minimizar e que problemas ele pode causar nos nossos sistemas. É bom ficar atento para isso nos projetos, inclusive nos projetos de placa de circuito impresso, porque podem acontecer loops de terra em sistemas mais sensíveis, mais críticos. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostarem, clica no like, não deixem de se inscrever no canal, marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço.